Bom galera, como vão vocês? Comigo tudo ótimo e hoje aqui no canal Gato Filósofo eu trago um vídeo a vocês para falarmos sobre o nazismo. Sabemos hoje que o nazismo e que a era nazista foi marcante na história da humanidade e que ainda hoje existe e perduram-se as consequências desses acontecimentos na sociedade atual. Bom, e hoje eu trago a vocês para falarmos de forma breve, resumida e ao mesmo tempo detalhada a história do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A história do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no partido nazista, começa no ano de 1919, quando foi assinado o Tratado de Versalhes. Tratado esse que deu fim à Primeira Guerra Mundial. Esse tratado impôs várias punições à Alemanha, o que resultou à Alemanha perda de territórios conquistados na Primeira Guerra, perda de força militar, dando à Alemanha um exército extremamente limitado e pagamento de indenizações a países que faziam parte da Tríplice Entente, que eram também denominados como aliados, lado contrário à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Como consequência, a Alemanha sofreu muito com hiperinflação e com alta de preços, o que gerou caos econômico e fome na Alemanha naquela época. Esse cenário gerou revolta popular e a sensação de humilhação no povo alemão, o que mostrou o cenário perfeito para Adolf Hitler e o Partido Nazista ganharem apoio popular. Embora os nazistas tenham ganhado a maior parte do voto popular nas duas eleições gerais de Reichstag de 1932, eles não tinham a maioria e por isso Hitler liderou um breve governo de coalizão formado pelo Partido Nazista e pelo Partido Popular Alemão. Com o governo sob pressão de partidos e de setores da indústria e da comunidade empresarial, o presidente vigente na Alemanha naquela época, Paul von Hindenburg, nomeou Hitler como chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Um passo importante dado por Hitler na sua escalada de poder na Alemanha. Pois, nos meses seguintes, o Partido Nazista utilizou um processo denominado por um nome difícil chamado de Gleichschaltung, cujo o objetivo era a tomada do poder e o controle totalitário na Alemanha. Foi nessa época que se deu início, infelizmente, às perseguições políticas por parte do Partido Nazista, perseguindo partidos contrários e diversas pessoas de comunidades religiosas, empresas e etc. entre mais, pessoas influentes na Alemanha naquela época. No dia 2 de agosto de 1934, o presidente von Hindenburg morreu, justamente quando no dia anterior o seu gabinete tinha promulgado a lei sobre o mais alto cargo do Reich, o que afirmava que após a morte de Hindenburg, que era o presidente vigente na Alemanha naquela época, o cargo de presidente seria abolido e os seus poderes se fundiriam com os poderes do chanceler. Assim, sendo Hitler o chanceler, Hitler conquista o poder totalitário, sendo nomeado chefe de Estado, chefe de governo, e foi nomeado Führeramt, o que dava a ele o poder totalitário na Alemanha, tornando a Alemanha um Estado autocrático totalitário de poder centralizado. Após a morte do presidente e a entrada de Hitler no poder, foi posto fim na Alemanha à República de Weimar, que até então era o sistema democrático vigente naquela época. Então, a partir daí, a Alemanha entra em um período pleno de recuperação econômica.
os nazistas restauraram a estabilidade econômica da Alemanha, acabando com o desemprego por meio de investimentos pesados em obras, principalmente de infraestrutura, como estradas e ferrovias, e também investimentos em poderio militar. Com a restauração econômica, os nazistas ganharam ainda mais popularidade na Alemanha. O racismo e o antissemitismo eram uma característica central do regime. Os povos germânicos, também referidos como raça nórdica, foram considerados a representação mais pura do arianismo, antiga etnia europeia, onde os nazistas utilizaram-se desse conceito para levantar a autoestima do povo alemão e o orgulho, assim considerando-os a raça pura e superior sobre as outras. Motivos esses que levaram os nazistas a perseguirem raças diferentes das suas, judeus e outras etnias. Grupos considerados indesejáveis foram reprimidos, perseguidos ou assassinados. Os nazistas também perseguiram de forma brutal a sua oposição política, reprimindo-os brutalmente e severamente. As comunidades religiosas, cristãs e judaicas principalmente, também foram reprimidas, tendo seus membros e líderes presos ou mortos. O sistema educacional na Alemanha naquela época era extremamente doutrinador e focado na separação racial por meio da ultrapassada teoria de biologia racial. A maior parte do povo alemão ficou aliviado com o fim dos conflitos causados pela Era Weimar. Eles foram extremamente iludidos por campanhas políticas do Partido Nazista, direcionadas pelo ministro da propaganda nazista naquela época, Joseph Goebbels, que prometia uma Alemanha com paz, abundância para todos e um país livre do marxismo e das restrições do Tratado de Versalhes. Em abril de 1933 foram tomadas diversas medidas que faziam parte do Estatuto dos Judeus. Medidas essas que ficaram mais restritivas ainda em 1935. Medidas que privavam os judeus de todos os seus direitos individuais, não podendo exercer suas profissões ou até mesmo andar perto de alemães, e muitas outras mais. Tudo isso culminou no que ficou conhecido como um infeliz evento que até hoje é lembrado, conhecido como o Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus naquela época.